Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Em janeiro de 1995, um terrível terremoto atingiu a cidade de Kobe, no Japão. 5.000 pessoas morreram nesse terremoto. Entre elas, uma família de brasileiros que havia imigrado para tentar melhorar de vida. No Brasil, nunca aconteceu um terremoto como este. Os terremotos ocorrem sempre em certas regiões do mundo, como o Japão e a costa oeste dos Estados Unidos. Para saber o que causa um terremoto e por que algumas regiões são atingidas e outras não, assista à teleaula de hoje. Você vai aprender como os continentes que nós conhecemos hoje se formaram, que esses continentes estão se deslocando e como funciona o movimento de convecção que causa o deslocamento dos continentes. A nossa teleaula começa com a descrição dos efeitos de um terremoto. Eu vou ler a descrição de um repórter que estava em seu apartamento em Kobe, no Japão, durante o terremoto. Me acompanhe. Começou com um tremor mais ou menos leve. Durou cerca de 30 segundos. Foi ficando cada vez mais forte. Tudo se mexia. Vidros se rachavam, o armário da cozinha se desprendeu da parede e tombou sobre a mesa. A porta da geladeira se abriu e os alimentos caíram. Um monte de água pulou para fora do vaso sanitário. O banheiro e a cozinha ficaram alagados. Quando olhei da janela, vi muitos prédios parcialmente desabados. Ô, louco! Olha aqui, Lineu, olha que coisa, rapaz! Mas que afobamento é esse, Alberto? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu um terremoto no Japão. Eu quero que você me explique como é que pode acontecer uma tragédia dessas, principalmente num país avançado como o Japão. Não dava para prevenir essa desgraceira toda, não? Eu estou justamente corrigindo uma atividade que eu passei a semana passada para meus alunos. Eu acho que se você fizer essa atividade, você vai entender melhor. Tá vendo aqui esse mapa mundi? Coloque sobre o desenho do mapa mundi essa folha de papel transparente. Agora desenhe o contorno da América do Sul e da África. Recorte o desenho dos contornos dos dois continentes. Colhe os desenhos dessa folha, mas olha, tenta aproximar ao máximo os contornos da América do Sul e da África. Os contornos da América do Sul e da África se encaixam direitinho. E essa coincidência, quer dizer, esse encaixe acontece também em outras partes do planeta. E com isso, algumas pessoas começaram a ter uma ideia nova. Você imagina qual seria essa ideia? Que os continentes eram grudados antigamente, se separaram depois? Boa, Maria! Isso mesmo! A ideia nova é que os continentes no passado estavam todos unidos, formando um único bloco de terra. Com o tempo, esse supercontinente se quebrou, os blocos se separaram e ocuparam as posições que nós conhecemos hoje. São os continentes que você vê no mapa mundi. Então, no começo do mundo, havia só um blocão de terra que foi se quebrando e formando os continentes, né? Isso. Interessante, mas... será que foi isso mesmo, Lineu? Você quer provas? Legal. A prova de que essa ideia é verdadeira é que até hoje dá para se observar deslocamentos entre os continentes. Quem observa e como? Os satélites. Os satélites que veem os continentes lá de cima tomaram medidas que mostram que a América do Sul e a África se afastam uma da outra mais ou menos uns 2 centímetros por ano. Ô, Lineu, mas se os continentes se movem assim tão devagar, não dava para provocar terremoto, dava? Não por enquanto, né? Olha, vamos fazer uma coisa que vai deixar isso tudo mais claro. Maria, olha, por favor, será que você poderia colocar uma panela com água para ferver, por favor? É pra já. Alberto, qual é o movimento das bolhas que se formam quando a água ferve? As bolhas se formam no fundo da panela. Isso, na região mais próxima do fogo. Daí elas sobem, vêm para a superfície e na superfície elas se espalham pelos lados. Isso. Legal. Agora eu queria colocar alguma coisa aí que flutuasse, mas não derretesse. O que podia ser? Serve uns pedacinhos de isopor? Serve sim, Maria. Coloca aí na panela e olha o que acontece. Os pedaços de isopor são levados pela água. Isso. E conforme eles se movimentam, eles indicam pra gente o movimento das correntes de água dentro da panela. Vamos fazer de novo pra gente observar melhor?
Aí, tá vendo? Você colocou os pedacinhos de isopor no centro da panela, bem próximos dos outros. E eles já começaram a se afastar. Isso. Então, as rochas líquidas do manto terrestre fazem com os continentes uma coisa muito parecida que a água faz com o pedacinho de isopor. O manto terrestre é muito quente. As rochas que se encontram nele estão sob alta pressão e temperatura. Essas rochas próximas do núcleo terrestre são como a água da panela próxima do fogo. Elas se deslocam em direção à superfície, como as bolhas de água se deslocam dentro da panela. No decorrer de milhões de anos, rochas quentes chegam até os limites do manto com a crosta terrestre. E depois as rochas ficam paradas na superfície? Não. Como a água continua fervendo, o núcleo terrestre também não esfria nunca e o movimento se repete. Do núcleo para os limites da crosta terrestre, as rochas vão se esfriando. Mas apesar de mais frias, elas ainda estão derretidas e podem se movimentar. Nesse caso, elas começam a se deslocar para os lados e a descer na direção dos limites do núcleo. Ali elas voltam a ser aquecidas e todo o caminho começa outra vez. O nome desse movimento é convecção. Quer dizer então que o movimento das rochas derretidas no manto terrestre e das correntes de água nessa panela são muito semelhantes. Isso. Bom, agora com tudo isso que a gente viu aqui, eu queria que vocês me respondessem duas perguntas. Primeiro, qual a relação entre o movimento dos continentes e a convecção do magma? E segundo, por que os contornos da América do Sul e da África se encaixam? Peraí, Ireneu. Peraí, calma. É muita pergunta ao mesmo tempo. Peraí. Vamos por partes? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. A primeira pergunta foi: o que o movimento dos continentes tem a ver com a convecção do magma? Primeiro eu preciso comparar os continentes com os pedacinhos de isopor na panela. Eu posso dizer que os continentes são como jangadas. Eles são levados por correntezas do mar de magma ou rocha fundida que fica no manto terrestre. A segunda pergunta foi: por que os contornos da América do Sul e da África se encaixam? Se eu pensar nos continentes sendo levados pela correnteza, eu posso pensar também que no passado os dois continentes estavam unidos. Em uma época da história do nosso planeta, o magma do interior terrestre perfurou a crosta e jorrou para fora. A crosta terrestre foi rasgada. Uma parte do antigo supercontinente foi separada. E como a linha de quebra foi uma só, os pedaços formados se encaixam perfeitamente. Bingo! Viu como as explicações se encaixam? Foi o movimento do magma no interior do planeta que rasgou o supercontinente, formando continentes menores e separados. Bom, agora eu entendi por que os contornos da América do Sul e da África são tão semelhantes. E também fiquei sabendo que os continentes não estão parados. Mas... Você também disse que os satélites provam que os continentes continuam a se afastar. É verdade. Mas o magma jorrou faz muito tempo. O que faz com que eles continuem a se mexer? Um movimento de convecção. Olha, Alberto, imagina que lá na nossa panela contém magma e que os pedacinhos de isopor são os continentes. O movimento de convecção que faz a rocha subir para a superfície, resfriar, descer e torná-la subir, tem força suficiente para continuar afastando os continentes. Porque perto do tanto de magma que está em movimento de convecção dentro do manto terrestre, os continentes são levados pelas correntezas como um pedacinho de isopor. Porque os continentes são parte da crosta terrestre, que é só uma casquinha. Quem diria? Eu aqui muito tranquilo, andando sobre a América do Sul, sem saber que ela está se movimentando o tempo todo. Mas tem uma coisa que não se encaixa. Se os continentes se movem o tempo todo, porque em algumas regiões acontecem terremotos, em outras não. Deve existir alguma coisa diferente na região dos terremotos. Como no Japão e na costa oeste dos Estados Unidos. Vamos dar uma pesquisada nisso? Uma ilustração da falha de Santo André na costa oeste dos Estados Unidos. Ué, o que será uma falha? Falha em geologia quer dizer plano de separação que se forma entre blocos de uma rocha em consequência do deslocamento desta rocha. Agora que eu já sei o que é falha, vamos voltar para a falha de Santo André. Eu estou vendo aqui que as terras dos dois lados da linha de quebra da crosta podem se deslocar para os lados, uma em relação à outra. Dois pedaços da crosta terrestre raspando um no outro. Isso deve abalar muito a região. Isso deve dar em terremoto.
Terremoto, claro. Porque o terremoto acontece quando existe uma falha, quer dizer, uma separação entre dois blocos de terra, né? Com um movimento provocado pelo magma, esses dois blocos raspam um no outro e a terra treme. Isso. Agora imagine esse tremor de terra se espalhando pelas regiões próximas ao local da falha, onde a terra começou a tremer. Quer dizer, somente as cidades mais próximas aos locais sujeitos aos terremotos que correm o risco de sofrer uma tragédia como essa que aconteceu em Kobe. Deu pra entender? Deu pra entender sim, mas por via das dúvidas sempre é bom fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os continentes não estão parados. Eles se deslocam uns em relação aos outros. O movimento de convecção do magma do manto terrestre é responsável pela movimentação dos continentes. No passado, os continentes estavam todos unidos, formando um único supercontinente. Esse bloco de terra foi quebrado em pedaços, os continentes, que são como jangadas flutuando sobre o magma. Assim, eles se movem uns em relação aos outros. Agora que você já sabe como e por que a Terra treme, leia o seu livro de estudos e responda as perguntas do questionário. Desse jeito, você vai poder responder como é possível que os terremotos aconteçam em países tão desenvolvidos como os Estados Unidos e o Japão e nunca ocorram no Brasil. O que é mais forte, a natureza ou a tecnologia? Até a próxima teleaula.